cooperado do Sicoob Crédito Capital. Espero que todos estejam bem. Hoje nós estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast Fala Crédito Capital Cast e hoje com mais 3 colaboradores aqui para nós fazermos aqui a conexão intergeracional e para apresentar cada vez mais os nossos gerentes, as pessoas que estão na liderança das nossas agências aí nas comunidades em que vocês estão. Então nós vamos começar aqui mais uma vez com aquele joguinho, né? Com aquele jogo de pergunta e resposta, o ping-pong. E o primeiro, a gente vai perguntar para vocês assim, um de cada vez, como é o nome e quem são vocês, sem falar o cargo e a função que vocês exercem na cooperativa. Vou começar aqui à minha direita com o Edson. Edson, se apresenta, por favor, dizendo resumidamente quem que é o Edson e como é que a gente conhece o Edson sem ser da cooperativa. Eu sou o Edson Máximo, né? Conhecido muitos por Máximo, Edson Máximo faz. Eu sou pai de família, casado, tenho um casal de filhos, né? Os filhos já bem adultos, Gabriel e Beatriz. Minha filha já é casada, meu filho mora com a gente lá em casa. E eu tô aqui na região há mais ou menos 8 meses. Por aí. Da região norte, Apucarana. Morava lá, trabalhava. E aí vim aqui para a região. Minha primeira experiência em agência. Então, assim, eu tenho muito tempo de sistema financeiro. Muito tempo mesmo, não vou nem falar tanto, mas é bastante. É bastante. Mas, como agência, é a minha primeira oportunidade. Né? Então, eu quero... O ano passado cheguei, o ano já estava quase terminando, mas esse ano quero, se Deus quiser, eu e minha equipe lá fazer um ótimo trabalho lá. Show de bola. Obrigado, Edson. Vou deixar as damas por último, tá, Kleber? Então, se apresenta aí dizendo quem que é o Kleber, sem falar do Sicoob ainda. Bom dia, Marcel. Bom dia, colegas aí, a todos que nos acompanham. O Kleber é o esposo da Elaine, o pai do Theo e da Thaís. Legal. Filho do seu Ivo e da dona Marisa, né? Meus pais foram comerciantes por muitos anos em Quedas do Iguaçu, onde eu sou nascido e criado. Saí algumas vezes, 2, 3 vezes, retornei. E considero família o ponto primordial de tudo. E esse é o Kleber, que através da família, do carinho, do amor, procura levar isso pro dia a dia e automaticamente trazer pro trabalho também em tudo que faz. Legal. Obrigado, Kleber. Obrigado por compartilhar. E agora você, Dai, se apresenta aí para nós. Então, bom dia para todos vocês e para todos que assistem nós. Eu sou a Daiane, mas eu sou a Daiane de Lindoeste, porque eu sou de Lindoeste, né? Sou nascida e criada lá, sou filha da Suzy, que é professora no município. Sou casada há 14 anos e sou mãe de pet. Tenho 2 pets, que é a Dai e a Belinha. E não tenho filhos. E eu sou a Daiane, que também é ciclista. Pedalo bastante. Show de bola. Obrigado por compartilhar. Agora a gente vai começar aqui, pessoal. Obviamente, nós já fizemos um briefing com eles aqui, mas são, assim, perguntas e respostas para a gente conhecer melhor vocês. Conhecer melhor, aí sim, o Kleber, gerente de quedas, a Dai, lá de Lindoeste, gerente de Lindoeste, e o Edson aqui, o gerente de Catanduvas. Vou começar aqui por você, Kleber, pode ser? Pode ser, sim. Queria que você contasse para a gente o que você fazia e o que você trabalhava antes de entrar no cooperativismo. Não só no Sicoob, no cooperativismo. Claro. Então, Marcel, eu costumo falar que eu fui cigano. Eu rodei por profissões diferentes. Eu comecei na indústria com 18 anos, numa indústria madeireira. Fiquei por 7 anos, depois mais 2 anos numa outra empresa. Assumi cargo de liderança muito jovem, com 21 anos, com pouca experiência. E saí da indústria, tinha oportunidades para seguir no ramo, né? Mas fora de quedas. E quando eu tive esses 2 anos de experiência numa outra empresa, eles não foram legais por causa da distância da família e outras situações que ocorreram na época. Eu decidi que eu queria ficar na minha cidade, queria voltar para Quedas do Iguaçu. E na época surgiu minha segundo ramo totalmente diferente. Estava vindo uma loja de varejo para a cidade, loja Salfer, muito conhecida aqui no sul, e tinha vaga de vendedor. Eu me inscrevi. Até minha mãe falou na época, mas você nunca vendeu nada, né? São 9 anos de indústria, começou com 18, você vai entrar de vendedor. Eu falei, mãe, muito pelo contrário. Eu sempre vendi. Porque quando você está na indústria, quando você parte para cargo de liderança, você sempre está vendendo alguma coisa, vendendo a tua ideia, vendendo a tua visão, ouvindo muito as pessoas também. Então, eu acredito que eu não vou ter dificuldade nenhuma.
E deu certo, fui escolhido para a vaga, isso lá em 2010 já. Fiquei por 6 anos, uma empresa fantástica, essa loja Salfer era tocada por uma família, né? Depois ela foi vendida para o Ricardo Eletro e outras empresas, mas eu já tinha saído nessa época. Então, fiquei por 6 anos e após isso, em 2016, eu tive a oportunidade de participar de um processo seletivo no Sicoob e fui escolhido. Então, o Sicoob Crédito Capital é a minha primeira experiência financeira. Ah, que legal. E está completando quase 10 anos, 10 agora anos. Em setembro vai para 10 anos. Então, eu tive realmente, fora esses três ramos, eu trabalhei só por mais um ano numa autoescola também. Então, eu sou instrutor você não deixa de ser, eu sou formado, apenas não atuo, né? Sou instrutor de trânsito também. Cuidado, pessoal de quedas aí, tá? Então, e há 10 anos eu entrei no Sicoob, então eu já tive os nomes, o Clebinho da Aralpel, o Clebinho da Salfer e agora o Clebinho do Sicoob, ou o gerente ou o meu gerente, como em cidade menor o pessoal costuma chamar a gente. Agora não, mas já faz 10 anos, né, mano? São 10 anos, passa muito rápido mesmo. Isso aí, obrigado por compartilhar, Cleber. Imagina. Ô, Dai, eu queria que você dissesse, assim, quem que foi a pessoa que mais te influenciou profissionalmente? Pode ser uma pessoa da família, uma pessoa que você trabalhou, mas no âmbito profissional, quem mais te influenciou e como foi essa influência e o que você pratica dessa influência hoje? Então, assim, como Kleber, o Sicoob também foi a minha primeira experiência cooperativista. Participei de um processo seletivo em 2022, né, onde eu fui escolhida pelo Gisélio, que na época era gerente regional, da nossa regional lá de Lindoeste. E ele foi a pessoa que mais me influenciou pelo cooperativismo que ele pratica. Né, ele presida. Dentro da cooperativa. Então, foi a pessoa que eu mais me espelhei desde o começo. E foi por muitas vezes que eu não desisti através dele. Né? O processo seletivo foi feito por ele, não pelo gerente da agência, no momento ali. Então, eu sempre me espelhei no Gisélio. Legal, show de bola. Agora passar para ti, Edson. Você como dizem as pessoas de palavra bonita, nosso decano da mesa, né? O mais velho da mesa. Eu sempre faço essa pergunta que eu sou muito curioso para isso, sabe? Como é que era o mercado de trabalho quando você começou a trabalhar? E aí a gente pode dividir em 2 respostas, né? Você pode me dar 2 respostas. Quando você começou a trabalhar no primeiro emprego seu e quando você começou a trabalhar em instituição financeira. Quando eu comecei a trabalhar, vamos falar, primeiro emprego assim de mensalista, né? Porque eu já tinha feito outros trabalhos antes. Comecei a trabalhar muito cedo. Venho de família muito humilde, então sempre o que eu quis na minha vida, eu tive que buscar através do trabalho. Então, só para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a trabalhar trabalhei há pouco tempo numa loja, né? Uma loja no Turvo, lá em Jandai do Sul, que eu fui criado lá. E aí eu entrei no escritório de contabilidade, né? E naquele tempo, carteira assinada era coisa para empresa grande. Então, vocês olham a diferença. Hoje em dia todo mundo entra numa empresa já registra a carteira, né? E nós trabalhávamos no escritório em, acho que 6, 2 tinha registro em carteira. E aí, o comércio também, a maioria, vocês terem uma ideia, quando chegava, nós fazíamos um trabalho assim, chegava a fiscal do trabalho na cidade. Eu tinha que pegar, eu era office boy, eu pegava minha bicicleta e corria nos clientes. Tem fiscal de trabalho na cidade. O que os clientes faziam? Eles pegavam aqueles vendedores que não tinham carteira assinada e mandavam para casa. Deixava na loja só o pessoal que... Como é que é diferente, né? Então, assim, era uma diferença muito grande, né, do que é hoje. Lógico, isso me prejudicou, né, um pouco, porque trabalhar muito tempo e sem carteira assinada, né. E uma diferença que eu vejo, assim, as gerações, em questão de idade, não era muito diferente. Os meus patrões, por exemplo, que a diferença, vamos dizer assim, de 20 anos de idade em relação à minha idade. Eu comecei a trabalhar no escritório com 14, eu não tinha 15 anos ainda. Na verdade, eu não tinha 14, eu tinha 13 anos. E não tinha essa coisa também de, não pode trabalhar, não sei o que, não. Quer trabalhar, tem emprego, vai trabalhar, né? Então não tinha essa restrição. Tem que... Não existia lei de menor aprendiz, não existia seguro-desemprego. Eu falo que o Brasil, antes da Constituição de 88, era um. Era para cá, outro mundo. E falando em sistema financeiro, né? Comecei a trabalhar no Banestado, foi o meu primeira instituição financeira que eu trabalhei. Lá em 1988 fiz o concurso, né? Gente, era tudo manual.
era tudo manual. O pessoal vinha pagar a conta, a gente tinha uma máquina ali no caixa que era paga-recebe. Guardava tudo aquilo lá, depósito. Olha pra você ver, falar isso, eles vão falar, mas será que era assim? E você passou. Tinha um balcão atrás do caixa e vinha todo dia, mas era uma loja que a gente chamava de slip, que era tipo uma bolsinha com o saldo que a conta fechou à noite. E aí o caixa tinha que, chegava um cliente, eu quero depositar na minha conta. Tinha que ir lá, depósito de tanto. Aí vinha alguém receber um cheque daquele cliente, ia lá menos tanto. Tudo manual. De vez em quando alguém esquecia alguma coisa. Aí no outro dia a conta amanhecia estourada. Né? O adiantamento depositante, eu entrei na estrada, eu ficava lá numa... Como eu vim do escritório, o gerente falou, você não é muito de comercial, vou pôr você lá atrás, na retaguarda. Aí eu fazia o fechamento contábil, né, da agência ali. Adiantamento depositante, os ADP, aquelas figuras de sempre, né? Tinha uma fichinha cada um. Sei lá, conta corrente, número e tal. Aí ia lá naquele slip, saldo da conta, tá? E calculava o juro. Aí o gerente, de vez em quando ele chegava assim, dá aquela caixinha lá. Joga tanto aí pra conta de fulano. Já tá estourado mesmo, o cara não faz conta, né? Tá? Aí aquilo lá... aquilo lá ia pra tarifa, né? O juro era juro, mas aquilo lá era pra tarifa. Então, assim, o gerente tinha meta de tarifa e ele cumpria daquela forma. Então, assim, era muito manual as coisas. Fundo de garantia era tudo manual. Naquela época era descentralizado, não era centralizado da Caixa, né? Existia o tal do Banco Nacional da Habitação, que centralizava lá, mas os bancos todo mundo recebia o fundo de garantia, né? A arrecadação, no final do dia, passava alguém com uma bandejona, levando toda aquela papelada lá, conta de luz, água, IPTU. Aí ia lá para um lugar, tinha meia dúzia de pessoas para separar, fazer triagem, somar e fazer contabilidade, mandar aquela papelada para Copel, Sanepar. Para depois da baixa. Aí passou uns meses, né? Começou já a automatizar o banco. Aí já a nossa maquininha já era diferente, né? Até hoje, Procomp. Não sei se existe essa empresa hoje, mas aí já era diferente. Eu lembro que uma vez chegou uma cliente, teve o filho dela lá no Curitiba. Ela falou, tá fazendo depósito pro meu filho. Eu falei, agora mudou. Você vai fazer o depósito aqui, já o dinheiro vai aparecer lá na hora. Então assim, graças a Deus, né? A gente passou esses momentos. Então hoje em dia já é diferente. Hoje em dia, por exemplo, nós estamos aqui, a nossa diferença de idade é muito grande. Então hoje você trabalha com essas gerações de gente de menos de 20 anos, gente de 30, 40, 60, 70, então o mercado absorve bem, né? Sim. Isso é legal, né? Legal. Isso é legal. Show de bola. Obrigado. Olha só, pessoal, como é que às vezes a gente se pega aqui no dia a dia, né? Eu vou falar uns termos internos aqui para quem de fora ouvir, talvez não conheça, né? O nosso SysBR, o nosso sistema tá com instabilidade e às vezes é 5 minutinhos ali. Vocês não têm noção, turma. O tanto de mensagem que vem no grupo. Tá com problema aí também? Tá com problema aí também? E na época o Edson tinha que fazer a lápis, imagina, porque se erra tem que apagar, né? O Edson, vou continuar contigo, que agora eu vou começar a fazer algumas perguntas mais ali para conhecer vocês, mais no âmbito de propósito e valores pessoais, tá? E com essa jornada toda que você tem aí, que valor pessoal, assim, do Edson, né? Que característica do Edson, você não abre mão, independente desse monte de mudança que o mundo traz pra gente? Acho que procurar ser uma pessoa honesta, né? Honestidade, pra mim, tá acima de tudo. Eu, tanto tempo de gestão financeira, eu, graças a Deus, posso falar, nunca fiz nada que fosse para favorecer, para prejudicar a instituição, em benefício de um cliente, um operado, que talvez não tivesse merecimento, em detrimento de eu ter alguma vantagem. Então, assim, graças a Deus, o que eu tenho hoje, minha vida é um livro aberto. Pode eu falar receita. Eu, às vezes, eu dava uma palestra de educação financeira nas escolas e eu falava para pessoal, gente, nota Paraná. Eu falo assim, você tá lá na fila, pessoal. Não põe CPF não. Por quê? Você tem 10 fontes de renda que você tem que esconder, nota Paraná. Então, assim, honestidade para mim não abro muito. Eu procuro ser muito ético, às vezes eu sou até meio chato com o de ético, de valor, honestidade. Vou dar uma coisa, né? Sei o tempo, mas uma vez eu tinha um período, a gente fala, hoje em dia é bonito falar período sabático, né? Não tem o que fazer, tá no sabático.
E eu cheguei a Apucarana e eu não tinha, tava assim, tinha dinheiro e vou empreender, não vou, tá? Aí comprei uma van, fazer transporte escolar. E aí chegou um momento que eu tive que pegar o carro, dirigir e tal, fiz a carteira D, né? Não foi com o Kleber lá, não. Não foi. E eu dirigi nessa van e uma vez eu peguei uma criança e ele tava na van e ele pegou, abriu a janela assim e jogou um pra não. Aí eu estacionei e falei pra monitora, desce com ele, faz ele cantar. Ah, não vou descer. Não vai. Quando você não descer, a van fica parada. E aí a piazada começou, nós temos que ir pra casa. Resumindo, ele foi pra toa e tal. Chegou em casa, ele reclamou com a mãe. Aí no outro dia eu fui buscá-lo. Aí chegou a mãe, porque você fez isso com meu filho. Eu falei, fiz, faria de novo. Tá errado, joga dentro da van, depois a gente limpa, né? Aí ela pegou, eu vou tirar da van. Eu falei assim, fica à vontade. Só olha o filho que ela tá criando. Não tem problema, eu vou perder uma né? Então assim, essas coisas não há problema. Obrigado por compartilhar isso. Vou passar para você agora, Kleber, de propósito e valores, né? Você já tem uma jornada de 10 anos, vamos contar 10 anos, daqui a pouco faz, né? No cooperativismo, através da nossa cooperativa aqui do Cicobi Crédito Capital. Então, na tua visão, Kleber, o que significa ser um cooperado de verdade? Na minha visão, Marcel, você entender a diferença de ser um cooperado e de ser um cliente. Inclusive, eu passei por uma situação ontem, não vou falar por ética em qual instituição foi, eu precisava liquidar um boleto que a gente não tem o convênio, e eu entrei na instituição 10 horas da manhã, foi a primeira pessoa que entrei ontem, e eu fui atendido às 10h37. E eu não reclamei para ninguém, não pedi para falar com o gerente, não falei para o vigilante, porque você reclamar para baixo está errado, não pode fazer nada para me ajudar. Fiquei sentado, aguardei, mandei pro meu pessoal, tô demorando, porque olha isso, mandei a foto do horário, né? Queria ter voltado rápido para a agência. Mas eu fiquei me perguntando o quão diferente é. Será que nossos cooperados sentem isso? Porque, olha, Marcel, posso falar pela agência de quedas. Raramente alguém vai ficar mais que 5 minutos sentado aguardando atendimento. É raro. Talvez 10 minutos, mas talvez uma vez no mês com uma pessoa, porque a gente atende rápido, a cordialidade é bem melhor, a forma que você olha, parece que tem muita gente atrás dos computadores e não estão atendendo e acumula pessoas lá. Então eu acredito que ser de uma cooperativa, ser um cooperado, ter uma conta numa cooperativa é algo que qualquer pessoa que não vivenciou deve vivenciar. Tem uma conta numa cooperativa, tem uma conta no Cicobi, mas se você, por alguma maneira que pode acontecer, não se agrada, eu não quero ter a conta no Cicobi porque eu não gosto do Kleber, do gerente, eu não vejo nele uma pessoa que não me ensinou bem a dirigir. Não me ensinou a dirigir bem, mas tem uma oportunidade, vá conhecer uma cooperativa e eu tenho certeza que a pessoa vai sentir a diferença. O tempo vai passar, ela vai ver o quão diferente é. Legal. Kleber, obrigado pela resposta e eu vou, pessoal, tocar no assunto aqui. O Cicobi Crédito Capital tem como estratégia o cooperado no centro do negócio. E nessa mesa que nós estamos aqui, Edson, Dai e Kleber, a gente teve o prazer e a oportunidade de fazer uma gravação do podcast com o seu Dilvo Groli. E ele deu o seguinte depoimento. Quem não assistiu, tá aí no canal, tá, pessoal? Vai ali, assiste, é uma entrevista muito, muito enriquecedora. Eu até brinquei no dia, assim, que é praticamente um MBA do agro, aquela entrevista, sabe? E uma das coisas que ele disse é que quando ele entra numa agência do Cicobi, e ele também falou das outras irmãs cooperativistas do ramo financeiro, é bem diferente de outros locais. O pessoal não se esconde, você não se esconde atrás do monitor. Você disse o mesmo termo, Cleber. Nós não se escondemos atrás do monitor, nós abrimos o sorriso e vamos de encontro para lhe atender. Uma vez ou outra, a gente não vai estar no nosso alcance fazer o que vocês gostariam que se leve naquele momento. Mas sem atendimento vocês não vão ficar. E sem um cafezinho também não, né? Com certeza. Legal. Obrigado. Vou direcionar para ti agora, Daiane, uma pergunta sobre propósito e valores, né? Você que tem uma experiência no cooperativismo, né? E de gerência,
um pouco mais recente, vamos dizer assim, mas eu queria saber, nesse período, que é muito importante para a gente entender como é que isso está impactando os novos, né? O que o cooperativismo te ensinou sobre pessoas, tanto na gestão do dia a dia, quanto na gestão do atendimento ao nosso cooperado. Então, o cooperativismo, ele me ensinou sobre pessoas, isso que o Kleber comentou, né, agora há pouco, que o cooperativismo é conectar as pessoas, né? Não só os cooperados, mas a comunidade, os colaboradores entre si. A gente trabalha em sintonia. Nenhum cooperado vai entrar dentro da nossa agência e vai ver que os colaboradores estão de cara feia um com o outro, né? Para usar um termo mais simples. A gente está sempre de bem com a vida, sempre com uma musiquinha ligadinha, sempre em sintonia. Então, eu acho que o cooperativismo é sobre conectar as pessoas, para que elas vejam que a gente está conectada com elas e com a comunidade, principalmente. Participação na comunidade. Legal, show de bola, obrigado. Eu acredito que eu já falei isso aqui, pessoal, mas eu vou reforçar. Conectar é o verbo que a gente mais conjuga aqui no Cicobi Crédito Capital. Então a gente sempre está procurando, né? O cooperado está no centro da nossa estratégia, no centro do nosso negócio, então nós temos que nos conectar com eles. Todo mundo, quando me pergunta, qual que é o seu negócio? Achando que eu vou dizer, é crédito, é captação, é investimento, é seguro, é consórcio, a gente sempre deixa bem claro e a gente já sente que isso está reverberando na nossa equipe de agência, né? Que o nosso negócio é relacionamento. Nós temos que estar inseridos na nossa comunidade, igual você disse, tá? Nos relacionando lá. E daqui a pouco, o branco do meu olho não vai agradar tanto, mas daqui a pouco a gente tem um bom negócio para oferecer e a gente, aos pouquinhos, vai construindo uma cooperativa mais forte. Né? Obrigado, Dai. Eu vou continuar contigo, a gente vai mudar um pouco o tema aqui, né? Então nós vamos falar agora um pouco mais de gerações, né? Eu queria ouvir de você, Dai, o que mais te marcou, assim, que você aprendeu com a geração que veio antes de você, com uma geração um pouco mais velha? Então, eu acho que todos me conhecem um pouquinho mais o Kleber. Eu já estou na cooperativa há 4 anos, o máximo há menos tempo. Eu sou filha da Suzy, que hoje é professora, e ela foi a pessoa que mais me ensinou sobre geração. Então, eu cresci numa família muito humilde, né? A minha falecida avó teve 12 filhos, a minha mãe é a filha mais nova, então minha mãe é gêmeas, com outra tia minha. Então, a minha mãe, ela sempre foi muito humilde. Ela não conseguiu terminar o ensino médio, né? Ela se casou com meu pai e em seguida já engravidou. Consequentemente, eles moravam no sítio, sempre tiveram uma vida muito difícil. Então, depois que eu cresci, ela voltou aos estudos e ela me provou que era possível, através da persistência e do comprometimento, estudar e se formar e procurar uma profissão melhor. Então, em todos os momentos da minha adolescência, da minha trajetória, principalmente profissional, sempre foi através dela que eu me espelhei, porque ela começou como diarista, quando a gente veio morar na cidade. A gente morava de aluguel, eu era filha única, né? Ela começou como diarista, começou a estudar, fez a faculdade, fez o magistério na época, né? Hoje eu acho que nem existe mais o magistério. Eu já era grande, já era adolescente, e aí ela se formou em pedagogia, prestou concurso público e passou como educadora infantil. Então, em muitos momentos da minha vida, no decorrer da minha carreira profissional, em que eu pensei que não era possível, ela foi uma das pessoas principais que sempre deixou claro que sim, é possível. Basta a gente querer e ter persistência de prosseguir. Legal. Obrigado por compartilhar essa história conosco aí. E daí, né, os meninos aqui, o Kleber e o Edson, né? É a resiliência dos que vieram antes de nós, né? Eu quero fazer uma pergunta totalmente inversa para você agora, Edson. Ainda nesse tema, né, gestão, deixa eu fazer uma colinha aqui. O que mais te surpreende nessa nova geração e o que você gostaria? Eu sei que gostaria de aprender, a gente gostaria de aprender tudo que os colegas sabem, né? Mas o que mais te chama a atenção, assim, que você fala assim, né? O que te surpreende nessa geração nova e o que você fala assim, cara, eu preciso parar um tempo para trazer um guri ou uma guria desse para me ensinar a fazer isso. O que tu tem sobre isso aí? Essa geração mais nova, né, a gente... Vamos pegar, nós estamos em 2026. Quem nasceu de 2000 para cá,
já nasceu num outro ambiente de tecnologia, né? Chipado. Já existia tecnologia, mais ou menos isso, né? Parece que nasceu iado, né? Nem chipado, é iado, né? Robotizado. Então, assim, só que, por outro lado, eles têm uma facilidade grande para lidar com algumas tecnologias e algumas dificuldades com algumas ferramentas que a gente trabalha muito hoje em dia, né? Então, assim, telefone, ligações e tal, né? Sabe muito de... Eu tenho, por exemplo, meus filhos, eles não gostam muito de falar em ligação, né? Tem mensagem e tal, né? E eu já só gosto mais de... Mas a gente fala, só que eu já tô meio que nesse processo. Parece que hoje em dia eu já também gosto mais de ficar mandando mensagem. Eu já ligava mais para meus filhos, eu já ligo menos. Mas o que eu acho legal e que a gente aprendeu mais com a geração nova é essa facilidade de lidar com a tecnologia, né? Por exemplo, às vezes você pega um aparelho celular, tem coisas que você tem uma dificuldade danada, né? Às vezes tem 3 pontinhos ali, 3 riscos, e chega... Só às vezes nem nasce, tá? Acabou de nascer, já pega lá e te ajuda. Tá com o dedinho assim. Sabe? Então, a gente que vem do celular, né, o tijolão, depois veio o teclado, e aí os smartphones. Então, assim, eu vi uma Semana Santa, eu vi o padre falando, a gente tem que acolher mais do que criticar menos. Então, essa confronto, esse encontro de gerações, que hoje ele é bem maior, né? Tem pessoas muito jovens, pessoas muito já mais experientes trabalhando, e os meio termo ali. Então, esse pessoal mais jovem, assim, você absorver no sentido de pegar o que eles têm de bom, aprender, e ensinar o que eles têm de experiência para eles, né? Eu acho que isso aí é o que faz todo sentido, né? Essa mescla, né? Essa mescla aí. Hoje, uma vez, se dizia muito assim, depois eu vou passar para todo mundo aí uma indicação de leitura, se dizia muito assim, a geração B, X, Y, Z, Baby Boomers e tudo mais, né? Hoje a gente vive num mundo de tribos, vamos dizer assim, né? O que eu quero dizer com isso? No grupo tal, tem geração Z, geração X, geração Y, Baby Boomer, e eles têm que se virar aí, tá? Você falou o ponto de atenção seja essa transição para o digital, né? Não esqueci de você não, tá, Ricardo? Nosso gerente lá de Aparecidinha. Nós vamos fazer aquele movimento que você me pediu de dar uma melhor orientação de como a gente compartilhar as notícias da cooperativa nas redes sociais, tá? Tá no radar, tá? E aí, pegando esse gancho já, Kleber, que o Edson disse, dessa concatenação, né? Dessa conexão de gerações aí, eu queria saber teu ponto de vista sobre a seguinte pergunta. Você acha que as gerações diferentes, porque hoje nós temos uma pluralidade singular, como diz, enorme na nossa cooperativa, né? Eu vou dar uma informação, em torno de 60%, 65% dos nossos colaboradores tem 35 menos. Só que também tem uma boa fatia de 45, 50 mais. Você acredita que essa turma se dá bem, se relaciona bem? Por quê? Com certeza se dá bem, Marcelo. O que você pensa quando você une gerações? Você vai unir a experiência com a tecnologia. Você vai ver os problemas, que os problemas têm no dia a dia, com visões e ângulos diferentes. Muitas vezes o mais experiente, de uma geração mais antiga, eu sou da Y. Você enxerga de uma forma. A geração, o cara mais novo, ele vai enxergar aquele problema de outra maneira. E o objetivo é buscar a solução. Então, você enxerga de formas diferentes. Você vai estar diminuindo o etarismo. Isso, quando você diminui o etarismo, que é esse confronto de gerações, todos se sentem valorizados, né? E essa valorização, o que facilita? Uma situação que a cooperativa comentou até agora na Assembleia Geral. O nosso turnover tem diminuído. Com certeza, essa questão das gerações estarem se entendendo facilita para isso. E eu enxergo que não vai ter uma empresa, um ramo que vai conseguir trabalhar, eu só quero tecnológico, eu só quero a última geração, eu só quero ali o Y para cima. Eu acredito que todas as gerações são valorizadas, tem espaço para todo mundo, como o Edson falou, você compartilha experiências com todo mundo. Eu tenho um time que é considerado experiente, e o nosso colaborador mais jovem tem 28 anos. Não que a gente não queira, já teve colaboradores mais jovens, acabaram saindo.
E no dia a dia você percebe, até na parte tecnológica. Eu muitas vezes tenho que compartilhar alguma coisa, tenho que fazer alguma coisa. Eu não sei como faz. Eu sou um pouco travado tecnologicamente falando. Tá vendo, Ricardo? Não é só você e a Kelly, não. Não é só o Ricardo. Eu tenho problema com isso. Aí eu chamo alguém do time. Ô, pessoal, me auxilia aqui, tô com dificuldade nessa situação. E esse dia a dia, você tendo esse confronto de gerações, Marcel, muitas vezes você evita de estar pedindo auxílio com alguém que está com o dia corrido, porque alguém sempre sabe. Eu falo no nosso time, nós temos um time grande, nós somos em 11. Eu falo, gente, solicitem auxílio a qualquer setor, em último caso, mas antes verifica aqui no time. Porque, poxa, o time é experiente, então a gente precisa tentar solucionar aqui, né? Facilita, é mais rápido e o dia a dia flui melhor. Mas esse confronto de gerações, eu participei em outros ramos que eu trabalhei, Marcel, e ele bem orientado, ele ajuda muito nas empresas. Eu gosto de ver alguém fazendo algo. Poxa, tem um senhor lá que trabalha atrás de um computador, ele trabalha com tecnologia, mas um cara de 60 anos, pô, que legal, cara. Você não vê só um menino fazendo aquilo, você vê que a empresa aceita as pessoas e consegue misturar todo mundo nesse mesmo balaio ali, todo mundo participando de algo que seria... É trabalho para uma pessoa de 20 anos? Não, é trabalho para quem tem vontade, competência, para quem realmente quer, sabe? E eu gosto muito desse assunto, acho muito interessante. E aqui no Cicobi eu tenho certeza que é valorizado. Inclusive você contou para mim, nós temos acho que um baby boomer, né? Temos temos dois ou três. E aqui no Cicobi também todo mundo é bem-vindo essas gerações são bem-vindas. Legal, obrigado pela resposta. E olha como é que é interessante e só chancela essa resposta que o Kleber deu pra gente, né? Eu fiz uma pergunta idêntica a essa há uns 3 podcasts, umas 3 gravações atrás. O Carlão, nosso gerente da região norte, ele respondeu a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Então, a gente acredita muito que essa conexão de gerações e principalmente, Kleber, daí pegando, né, o tom da sua resposta ali, a comunicação sendo fluida entre todos, ela tem muito a contribuir, tem muito a agregar. Sim. Mais uma vez, obrigado aí pela resposta. E aí, já trazendo para a conexão humana e inspiração, né? Eu vou continuar contigo, Kleber. Eu queria que você me dissesse assim, para você, qual que foi o momento mais marcante dentro da nossa cooperativa, dentro do nosso Cicobi Crédito Capital? Olha, Marcel, considero o momento mais marcante na cooperativa. Eu estava em Maringá, determinado ano, não vou lembrar bem a data, e a Crédito Capital passava por momentos de dificuldade, e os colegas começaram a fazer uma enquete. Não, vai ser incorporado. Vai ser incorporado. Eu fui quase voto vencido na época. E eu sempre tenho algumas situações que ficam comigo. Eu falo que é um feeling para entender certas coisas. E eu falava na época que uma cooperativa tão grande, na época com quase 1,5 bi de ativos, de uma cidade, a UAD em Cascavel, uma cidade incrível, pujante, que só cresce há anos-luz. E que não poderia ser incorporado, que daria a volta. A cooperativa estava reagindo já. E no momento que a Crédito Capital teve um 2024 já melhor, um 2025 melhor ainda, eu acho que foi o momento mais marcante para mim nesses quase 10 anos. Porque você pode escolher como um momento marcante algo bom que aconteceu. Eu poderia falar que foi quando eu virei gestor após 6 anos, passei a gestão de agência, foi marcante para mim. Eu poderia falar quando eu assumi a primeira carteira ou quando eu fui contratado. Mas assim, você tem que ver como um momento marcante não só um momento bom. Um momento de dificuldade, ele também é marcante. E acredito que é mais prazeroso quando você olha para algo que você, tá chegando, tá no fundo do poço, tá muito ruim. E você estar presente quando tudo começa a melhorar, o quão é importante. Eu lembro que o nosso superintendente regional, hoje presidente do conselho, Gisélio, falava pra gente, pros líderes em algumas reuniões, quem passar por esse momento vai viver coisas incríveis logo ali na frente. Porque o momento de dificuldade, quando superado com união, ele vai trazer coisas incríveis. Quem passar por esse momento vai estar presente para vivê-las. Então, eu acredito que esse foi o momento mais marcante que eu considero. E também, Marcelo, nesse período, você liderar um time
que vinha com bons resultados na agência de quedas do Iguaçu, ali aqueles anos difíceis da cooperativa, 22, 23, e daí 24 já começou a melhorar, a agência de quedas vinha muito bem. Você ter um filtro de não deixar que as situações, os momentos difíceis chegassem dentro da agência. Ó, gente, vamos fazer o nosso trabalho aqui, a nossa inadimplência está controlada, o resultado está acontecendo. Mesmo o colaborador falando, poxa vida, nós indo muito bem e não vai ter o PPR, né? Que esse ano teve. Esse ano teve. Então, você saber também minimizar esse problema, não deixar, porque, como sempre fala, cada carteira é uma pequena lojinha, essa pequena lojinha faz ali uma loja maior, um mini shopping que vai entregar para unir o todo. Então, se cada um fizer bem feita a sua parte, lá no final é bem mais fácil de chegar. Então, conseguir coordenar isso junto ao meu time foi muito importante, por isso que eu considero que foi muito marcante. Manter contribuindo com o resultado para que a cooperativa saísse e hoje já vivesse aí dias muito melhores. Os melhores. Momento de mudança, tem aquela frase famosa, né? Só quem suporta o processo vai viver o extraordinário, né? E nós vamos chegar lá. Já estamos, né? Vamos chegar lá. Ô Edson, agora pra ti, cara. Nessa jornada longa tua, não só na Crédito Capital é recente, né? Mas no mercado financeiro, jornada de trabalho, jornada de vida. O que mais te emociona quando você olha para trás e vê essa tua construção? E depois, se você tivesse que resumir essa trajetória toda sua em uma palavra, qual palavra seria? Nesses muitos anos aí de trajetória de profissional, né? Eu posso, em uma palavra aí, eu acho que vitória para mim, eu acho que do que eu vim, né? Família bem humilde, eu já fui boia fria, fui vendedor ambulante, né? Mas eu sempre mirava as coisas boas e falei, não, eu vou alcançar. E tudo que eu planejava assim, eu alcançava. Mas sempre, igual eu falei, através do trabalho, né? Então, acho que eu sou um vitorioso, acho que do que eu vim. A gente tem as escolhas, né? Então, assim, você pode escolher, eu quero as coisas por um caminho, mas a gente escolheu, e eu tinha um irmão que a gente sempre vivia junto, a gente trabalhava, fazia as coisas junto e tal. Meu irmão, minha irmã também, mas ela era moça, depois ela começou a trabalhar um pouco mais cedo em trabalhos, né, de mensais, tudo. E eu não, e meu irmão, a gente foi muito mais tempo ali, carpino, vamos dizer. Na diária, vamos dizer. Nas diárias, para depois começar. Eu lembro até uma vez uma professora, ela pegou na minha mão assim, eu estava fazendo já, acho que é 7ª etapa, ela era coordenadora, ela falou, nossa, eu trabalhava no escritório da DAP, nossa, você trabalha no escritório, essa mão grossa, né? Eu falei, não sabe que eu já passei, deixa eu chegar aqui, né? Então, assim, acho que de tudo isso aí, resumo como vitória, acho que eu sou vitorioso. Já tem bastante coisa para frente aí, né? Mas até agora aqui, eu falo como eu cheguei. E assim, você olha, né? Todo esse tempo, nesse tempo todo que eu trabalho, eu fiquei pouco tempo sem trabalho, né? Então, acho que o mercado sempre teve espaço para mim. E, então, às vezes, chega um momento, quando eu saí do Banestado mesmo, foi um momento assim, que eu fiquei muitos anos na empresa e banco público, né? Eu falava, acho que eu não sirvo pro mercado, né? Porque banco público, o pessoal tinha um certo preconceito, né? E aí, passou 3 meses, eu estava trabalhando no banco privado, né? Então, eu falei, bom, acho que eu não era ruim assim também, né? E aí você assim, né? Você se refaz, você se vê o seu valor, né? E fala, não, tem muito a contribuir ainda, né? Legal, obrigado por compartilhar a tua história. Agora eu quero passar para ti, Dai. Queria que você dissesse pra gente aí, nessa ideia de conexão com as histórias, inspiração, o que você mais admira nas pessoas que você trabalha? Então, no nosso dia a dia precisa existir muito a escutativa, né? A todos se escutarem para que todos consigam trabalhar em sintonia. Então, no meu dia a dia lá a gente é numa equipe pequena, a gente é em 3 colaboradoras. Hoje eu trabalho com uma colaboradora que é mais velha que eu e com uma que é mais jovem. Então, eu vejo que da colaboradora que é mais velha, que já é mãe de 2 filhos, né? Casada há mais tempo que eu também, eu procuro sempre ver a cultura dela mais do lado familiar,
né? Como ela zela pelos filhos, pela casa dela, pela família. Embora eu também gosto, né? A família também é minha pirâmide principal, mas eu não tenho filhos ainda. Então eu vejo nela isso. E na mais jovem, que ela já vem na faixa etária bem mais jovem que eu, né? Ela tem 23 anos. Então, mas ela também veio de uma criação de pessoas, né? Como da minha família. Então eu vejo que o mais importante, Marcel, é o quê? É a escutativa. É escutar a experiência de cada um, como é a vivência de cada um, e a gente juntar as 3 experiências para ter uma conexão excelente dentro da agência. Legal. Obrigado por compartilhar, Dai. E agora, pessoal, a gente vai aqui partir para a nossa última milha, como eu digo, do nosso momento, da nossa gravação. E a gente vai aqui para a nossa caixinha do Fala Crédito Capital Cast. Toda vez eu faço assim e a Adra ali, olha, não faz assim perto do microfone, mas eu faço toda vez. Então vamos começar aqui. Vou começar aqui da minha direita. Esse aqui é para a gente, né, retomar aqui, reforçar e refrescar a memória. Eu vou pedir um por um de cada vez, que peguem uma pergunta que tem aqui dentro da caixinha. E eles vão ler para a gente a pergunta e vão escolher se eles mesmo respondem a pergunta ou se eles direcionam para algum colega aqui da mesa. Legal? Podemos começar por você, Edson? Pode ser. Então, tá na mão. Primeiro, tá. Eu vou perguntar. Tá bom, Kleber. Kleber, então lê para nós aí. Qual foi a situação mais engraçada que já viveu no trabalho? Vale passo ou repasso ou não? Não, pode contar essa resenha aí. Cara, eu tenho situações engraçadas, ela não deixa de ser engraçada porque foi constrangedora, porque depois do acontecido, que você vai contar o que você conseguiu fazer, ficou muito engraçado. Mas no momento foi muito constrangedor e vale como experiência. Fui atender um cooperado, a gente estava fazendo uma negociação, na época eu era gerente de carteira PF e PJ, e o cooperado trouxe a pessoa que seria uma avalista dele, né? Uma senhora, e a senhora era bem idosa. E eu tomei por liberdade de falar, sua mãe vai lhe avalizar? Ele falou, não, é minha esposa. Que beleza. Eu não sabia o que eu fazia, sabe? Eu perdi um pouco, apesar da experiência, eu perdi um pouco do que eu ia fazer naquele momento, como que eu ia voltar para a negociação em si, sabe? Só restou me desculpar, falou, me desculpa, né? Mas acredito que ele me compreendeu também, porque a diferença era grande, mas eu aprendi que a gente tem que aprender a fazer perguntas diretas em certos momentos, sem tentar deduzir o que é. Foi muito engraçado, pessoal. Depois pegou no meu pé, né? Que E daqui em diante vai pegar mais, né? Então foi engraçado, mas a gente vive. E essa situação constrangedora, ela ficou engraçada, mas vale como experiência. A gente aprende errando também. Acredito que até mais que acertando. Eu até acho que eu vou colocar essa pergunta como uma pergunta para todo mundo no próximo, tá? Obrigado, Kleber. Mas ela separada. Pega uma agora a tua vez, Kleber. O que eu fui fazer com o Kleber? Vou devolver a pergunta. Vai Vou fazer Vai, pro Edson. Que tipo de legado você quer deixar para a próxima geração de cooperados? Próxima geração de cooperados. Eu quero deixar um legado que os cooperados que eles entendam, procurem entender mais sobre o cooperativismo, participar mais. Hoje ainda Participação. os cooperados eles não participam. Né? Esses dias eu estava convidando um cooperado para a Assembleia e aí eu falei, olha, é o momento. A Assembleia é o momento do cooperado. Né? É ali que ele vai conhecer mais sobre a cooperativa. E até dei um exemplo, falei, olha, o Cicobi é uma cooperativa, né? O Crédito Capital está dentro de um sistema. Então, eu falei, muito difícil acontecer um problema em que você possa, vamos dizer, ser chamado para pagar a conta. Mas cooperativas pequenas, os cooperados têm que participar mais ativamente do dia a dia para entender, para não, né? De repente a cooperativa quebrou e ele é chamado a pagar uma conta, eu não sabia. Então, assim, o legado que eu quero deixar para as pessoas é que não sejam um mero cliente da cooperativa,
né? Esses dias um cooperado veio falar assim, eu vim pedir o meu capital, não sei o que eu pus lá quando abriu. Aí eu falei, olha, capital, vou dar um exemplo, ele é empresário. Você tem uma empresa lá, quem é sócio lá? Eu e minha esposa. Então, você pegar o teu capital, você vai ter que sair da sociedade. Aí ele, então assim, ainda o cooperativismo ele cresceu bastante, né, enquanto capilaridade, número de cooperados. Mas os cooperados, muitos ainda, eles nos veem como banco e eles como um mero cliente. Eles, não participam. Se você filtrar poucos, tem aquele realmente questão do pertencimento e de entender o que é realmente uma cooperativa, né? Legal, obrigado, Edson. Cooperados do Cicobi Crédito Capital, escutem esse pedido, né? Vou dizer assim, do Edson. Vem para a cooperativa, vem participar conosco, vai lá tomar um cafezinho nas nossas agências. Se não tiver bom o cafezinho, manda aqui no chat e eu vou lá me certificar que vai melhorar, tá joia? Obrigado, Edson. E agora a tua vez, Dai. Olha, essa eu vou perguntar para o Marcel. Pode? E agora, José? Qual habilidade ou talento poucas pessoas sabem que você tem? Eu tenho um monte de talento inútil. Eu sou um poço de sabedoria inútil. Eu acho que esse é o talento. Eu sou muito curioso, então qualquer coisa que me passa o olho assim na rua, eu falo, mas o que será que acontece? Por que será que é daquele jeito? Então eu vou lá, dou um Google, dou um chat GPT. Então vira e mexe, eu me surpreendo ou surpreendo as pessoas com algum conhecimento inútil, vamos dizer, do cotidiano. Então eu acho que esse é um talento que poucos sabem que eu tenho, que é saber um monte de coisa que não serve para nada. Cultura inútil. Cultura inútil. E seguindo esse fluxo seu, eu até brinco que eu já fui de tudo um pouco, mas meu pai é assim, como você, muito curioso, então desde pequena eu sempre fui muito curiosa. Então, eu sei trocar chuveiro, eu sei arrumar bicicleta, eu sei mexer no carro, trocar um pneu se for preciso, mas a curiosidade é bom, exatamente. Você sabe como é que foi inventado o leite condensado? Eu sei. Eu não faço ideia. É algo que não deu certo, provavelmente. Coloque nos comentários aí, depois eu falo para eles aqui no hora. Agora sim, para a última dinâmica aqui, né? Antes da gente se despedir, mandar um recado para nossa turma. Vamos fazer aquele velho e bom jogralzinho. Outro dia eu falei jogral também, o pessoal não sabe o que é jogral. Uma brincadeira, né? Então vou pedir para cada um deles contar 3 fatos sobre eles, sobre a vida deles. E apenas um não vai ser verdade, tá? Então, vamos começar por você, Dai? 3 fatos sobre a Dai e um deles não pode ser verdade. Eu sou uma pessoa que gosta muito de carro esportivo e também sou casada há pouco tempo, recentemente, né? Não tenho filhos aí. E sou uma pessoa que ando muito de bicicleta. Geralmente 70, 80, já cheguei a pedalar 120 km. Legal. Show de bola. E aí, pessoal, qual é que é? Agora eu vou passar pro Edson. Edson, 3 fatos sobre ti. Um deles não pode ser verdade. Não pode ser verdade. Eu gosto muito de esporte e assim, eu tenho por hábito aí academia, né? Musculação há muitos anos. Corrida de rua, gosto muito de corrida de rua. E esses dois é um só, né? Esse é um fato. Esse é um fato, que é do esporte. E eu gosto muito de relógio. Tenho uns par deles, sempre que eu posso, eu compro um relógio. Às vezes tem uns que eu nem não usei ainda, mas eu Aumentou a coleção. aumentei a coleção. Gosto muito de relógio, gosto mais. E outra coisa é jogar truco. Eu sou um exímio jogador de truco. Truco é difícil eu não fazer o povo passar debaixo da mesa quando eu jogo. Mas até eu fiquei meio agora encabulado. Depois nós vamos descobrir. E agora, Clebinho, você conta 3 fatos sobre o Kleber de quedas. Um deles não pode ser verdade. Vamos lá. Um fato é que eu aproveitar aí o que o Edson falou, eu sempre fui um jogador de pôquer assíduo, gosto muito de jogar pôquer. Cheguei a pensar em me profissionalizar uma vez, mas achei que eu era muito azarado. Outro fato que o pessoal pode olhar pelo físico e achar que não, mas eu sou um jogador de futebol com boa qualidade, né?
E aproveitando isso, eu vou falar que eu sou torcedor do Grêmio Porto Alegrense. Boleiro, Então, de são pôquer e 3 gremista. fases. Jogador de pôquer, boleiro e gremista. Legal. Na hora que for ao ar, internamente a gente faz um quiz valendo uma filozinha, uma capivara. Que essa daqui, essa é tua e essa é tua. Então cada um vai ganhar uma filozinha aqui. Legal. Toma aí, vai. Ficou bonita essa filosofia. Legal. Agora, pessoal, a gente vai se despedir. Então eu peço que rapidamente, vamos começar aqui de trás para frente, né? Kleber, depois vou passar pro Edson, depois para Dai, olhar na câmera central lá e mandar um abraço para a turma, para a família, para o pessoal da agência, se despedir aí desse momento nosso aí de interação. Claro. Marcel, antes da despedida, eu quero agradecer pelo convite, tá? Falar o quão é importante esses momentos de interação. Falo pro time que muitas vezes eu falo, às vezes, com o Jean de Três Barras, para se ajudar em alguma coisa. Eu e o Edson tivemos um momento aí de auxílio mútuo recentemente, mas o nosso dia a dia é muito corrido. E é normal a gente ir atropelando as coisas, e como é importante você parar um pouco, você ter esse tipo de momento. Pode ter certeza que dessa nossa conversa aqui, logo ali na frente vai ter algo bom que a gente vai lembrar que a gente vivenciou aqui. Então, agradecer pelo convite, agradecer por essa iniciativa da cooperativa, deixar um forte abraço para cada um dos nossos colaboradores, dos nossos cooperados, em especial, e puxando a sardinha para um lado ao cooperado de Quedas do Iguaçu. Saiba que vocês sempre serão muito bem-vindos na nossa agência, e a gratidão que a gente tem pelo esforço que vocês fazem para estar sempre junto conosco. Agradecer também a minha família, que sempre me dá força, deixar um abraço apertado, um beijo para minha esposa Elaine, meus filhos, Theo e Thaís. E gratidão é a palavra, tá? E obrigado pelo momento aqui, pela oportunidade. Eu que agradeço a tua participação aí. Edson, teu recado, teu tchau e tuas saudações aí. Naquela de lá. Primeiro também gostaria de agradecer, Marcelo, né, pelo convite, participar desse momento aqui. Muito legal conversar conhecer mais a Daiane, o Kleberson, nosso Kleber, né? E assim que eu queria deixar, quero mandar um abraço lá para a minha família, Suzelaine, que é Suzy, que a gente chama de Suzy, né? Você falou da sua mãe. Sim. E a Beatriz, o Gabriel, são os meus filhos, estão lá em Apucarana. Mandar um abraço para a minha equipe, lá do PA 17. E um abraço grande aí para todos os colaboradores da Crédito Capital, os diretores, conselheiros, e para os nossos cooperados, todos os cooperados da Crédito Capital e os cooperados lá do PA 17. E veja como é a questão da sintonia, do conectar pessoas, né? Hoje de manhã, antes de eu vir para cá, a visita do presidente lá, no presidente do conselho, o Gisé, lá no nosso PA. E agora aqui, nesse momento. Então, quero agradecer mais uma vez. Obrigado, eu que agradeço você, Edson. Você citou, né, o Gisele da TNIB ontem, estava lá hoje. A gente faz essa rodada aí. Se a gente juntar os 3 diretores do presidente do conselho para ir rodar, a gente vai em uma agência, os 4 juntos. Se nós dividir, nós conseguimos passar bastante vezes, né? Então, faz todo esse jeito. Daí, agora aí, tuas considerações finais e tua despedida, tuas saudações. Então, assim, eu gostaria primeiramente de agradecer, né, a vocês por nos conectar hoje nessa conversa. E eu sempre brinco que eu já fui da R2 e agora eu sou da R1, né? Porque na cooperativa a gente tem algumas regionais divididas, mas eu sou da Crédito Capital, né? Então eu me dou bem com todo mundo da R2, porque eu já fui da R2, e também agora da R1, porque eu pertenço à R1. Eu acho que é muito importante essa conexão entre nós, como o Kleber falou. Então muitas vezes, por eu ser da R1, nem sempre eu vou buscar ajuda da R1, eu vou às vezes ver algum gerente da R2, porque a experiência de nós de municípios menores, né, Kleber, é um pouco diferente daqui de Cascavel. Eu gostaria também de agradecer as meninas que ficaram lá na agência fazendo um atendimento, né, para mim poder fazer o deslocamento e vir até aqui, e aos cooperados também que vão assistir o nosso podcast e dizer que realmente eu tenho me superado. Quem participou de alguns eventos, primeiros eventos que eu fiz quando eu me tornei gerente, vai entender, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida, embora eu falo bastante. Você acredita, Kleber? Fiquei sabendo hoje. Mas eu sempre fui uma pessoa muito tímida, e essa semana eu já me superei, porque na segunda a gente teve o café com o PH lá da Tarobá, lá em Lindo Oeste, e hoje o podcast.
Então, agradecer aos meus cooperados que vão assistir esse podcast e dizer que sim, a Daiane do Cicobi, de Lindoeste, tem se superado. Legal, obrigado, Dai. Então, agora todo mundo olhando para lá para dar um tchauzinho. Aqui nós encerramos mais esse momento, esse episódio do nosso Fala Crédito Capital Cast. Um abraço para todos os nossos colaboradores e os nossos cooperados. Tchau, tchau. Até a próxima, Time de pessoal. quedas. Tchau, pessoal. Tchau. Falou.